A gente tem a estrutura de repetição while, que ela é um pouquinho parecida com a do for, só que ela é baseada apenas em uma condição, né? Então, a sintaxe dela é simples. A gente vai utilizar aqui a palavra-chave while e uma condição, né? Traduzindo do inglês, while significa enquanto. Então, enquanto essa condição aqui estiver sendo atendida, o nosso bloco de código vai ser executado. Vou criar um exemplo muito simples aqui. Eu posso criar uma variável aqui que vai receber 0 inicialmente. E aí eu posso utilizar aqui o nosso while. E eu quero que o nosso bloco de código seja executado enquanto a variável count for menor do que 10. E aí eu vou dar um console log aqui nesse count e no fim aqui do nosso loop eu vou fazer um incremento dele, né? Então, se eu der um node ponto aqui, vamos executar esse arquivo e tá aqui, nosso código aconteceu aqui, né? Ele repetiu esse bloco de código aqui até essa condição não ser mais atendida, né? Quando o nosso count aqui chegou a 10, 10 não é menor do que 10, então ele parou aqui, saiu aqui desse loop, né? E ele terminou o programa. Eu poderia fazer ele contar até 100 também, né? Executo. Tá aqui, ó, ele contou até o 99, se eu quiser até a 100 mesmo eu ponho o menor ou igual, e aí sim ele dá a 100 aqui. Eu posso pôr 1000 também, o 1000 ele já demora um pouquinho mais, vou pôr um número bem alto, vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho mais. Ele depende aí da máquina que tá executando o código, e cada loop aqui ele pode demorar um tempo, né, para ser feito, dependendo aí, mas como a gente pôs um número bem alto, ele tá demorando bastante aqui para terminar, mas fechei o terminal aqui para eu mostrar para vocês que a gente pode fazer ao contrário também, né? Então, enquanto o count for maior do que 0, ele vai executar aqui e ele vai fazer um decremento. E aí eu posso começar esse count com 10. Então, agora ele vai contar ao contrário, né? Se eu executar o arquivo, ele começa do 10 e termina aqui no 1, né? E ele foi decrementando a cada vez que esse bloco de código aqui foi executado. Eu vou criar uma variável x que vai representar uma coordenada no terminal, né? E eu vou criar uma variável aqui que vai representar a coordenada de um jogador, né? Então eu posso começar ela com 0 e eu posso fazer enquanto a coordenada do nosso jogador for menor do que a coordenada x que a gente quer ir, eu vou executar aqui um console log e eu já vou incrementar ela aqui no final, né? Mas nesse console log eu quero printar um emoji de uma pessoa, né? Então deixa eu só executar para vocês verem que ele printou vários emojizinhos aqui no terminal, né? Mas o que eu quero fazer é essa pessoa andar, né? Então eu posso usar aqui o pad start, que é um método da string, e aí eu abro aqui parênteses, né, para colocar parâmetros nesse método, e eu posso passar aqui um número, né, e um caractere que vai servir de preenchimento. Basicamente o que esse método vai fazer é colocar aqui esse ponto, o tanto de vezes que a gente passar aqui nesse primeiro argumento antes da nossa string. Já vou executar aqui para vocês verem isso. Então eu dou um node ponto e olha só, parece que o nosso bonequinho andou aqui pelo terminal, né? Então como essa nossa variável aqui começou com 0, no início aqui ele não printou nada, mas quando a nossa variável foi aumentando, ele foi printando aqui os pontinhos, né, utilizando o nosso método da string. Então foi como se o nosso bonequinho tivesse andado aqui no terminal. Vou fazer um código um pouco diferente aqui. Eu vou criar aqui uma variável que não vai receber nada por enquanto, e eu vou criar aqui uma outra variável que vai registrar quantas vezes o loop ocorreu, e eu vou criar uma variável const aqui, né, que vai receber um número que eu espero gerar, né. Então a gente vai utilizar o while quando a gente tem uma condição que a gente não sabe exatamente quando ela vai ser atendida, né? Então eu posso utilizar aqui nosso while e eu quero que ele execute um bloco de código enquanto o nosso current aqui for diferente do esperado, né? Então, por enquanto, ele é undefined, mas aqui dentro eu vou atribuir um valor para ele, numérico, né? E enquanto ele não for o 8 aqui, né, que é a nossa variável, ele vai continuar executando esse bloco de código. Então, em current, eu vou fazer um math floor, isso aqui serve para arredondar um número, né? E aí eu posso utilizar aqui o math random, que ele vai gerar um número aleatório, e eu quero gerar um número aleatório de 0 a 50, né? Então, eu faço vezes 50, né? Aí eu posso pôr um mais um aqui que ele vai gerar mesmo até os 50. Com o número aleatório colocado aqui no nosso current, eu posso printar esse número e no final eu posso incrementar aqui o times, né, que é o tanto de vezes que o nosso loop foi executado. Então a gente tem aqui um código que vai gerar um número aleatório até ele ser o número que a gente pôs dentro da variável. E aí por fim eu posso colocar um console log aqui quantas vezes esse nosso loop foi executado. Então eu vou executar aqui o arquivo, aqui ó, no finalzinho ele foi executado 19 vezes, né? Então a gente tem aqui 19 números completamente aleatórios de 1 até 50, até chegar no 8. Ó, eu posso executar isso aqui várias vezes
E dessa vez, ó, a gente obteve um resultado muito maior, né? Agora foram 79 vezes que o loop foi executado. Eu posso ir executando esse arquivo até eu obter um dos menores números, olha só. Então, tá aqui, foram precisos 4 execuções do loop pra gente chegar no número 8, né? De forma aleatória. É claro, de forma aleatória usando os scripts aqui do JavaScript, né? Eu posso colocar outro número, vou pôr 20, e aí eu executo. Olha só, 49 vezes até chegar no número 20. Posso executar aqui. Ó, esse aqui foi um dos menores até agora. Só precisou de 2 execuções do loop para ele chegar no número 20, né? É bem difícil a gente conseguir uma execução só, mas também não é impossível, né? Teve um ali que deu 111 vezes. É bastante vezes mesmo para o loop executar, mas o while funciona dessa forma, né? A gente tem uma condição e a gente não sabe quantas vezes a gente tem que executar um loop, né? Eu criei um código simples que vai contar de 0 até 20, então ele vai executar esse código enquanto o count for menor ou igual a 20. E aí o código basicamente dá um console log no número e depois incrementa. E aí ele repete isso até o número ser 20. Vou executar esse arquivo para vocês verem. Então foi exatamente o que aconteceu. Só que existe 2 palavras-chave dentro aqui da estrutura while que são interessantes da gente usar. A primeira, a mais usada, é o break. Então eu posso pôr uma checagem aqui, eu vou verificar se o count é igual a 8. Se ele for, eu vou instruir o break. Essa instrução dentro do loop while faz com que o nosso código saia do loop imediatamente e ignorando também a condição. Inicialmente, vocês viram que o loop ele executou certinho até chegar no 20, porém agora com essa instrução aqui, quando ele verificar que o count é igual a 8, ele vai automaticamente sair do loop. Executando o arquivo, tá aí o nosso resultado. Quando ele viu que o count era igual a 8, ele não deu nem tempo de dar o console log aqui nesse número e já saiu aí do nosso loop com essa instrução break. Uma outra instrução que a gente tem é o continue. Diferente do break, que sai do loop quando bate na palavra-chave, no caso do continue, ele vai ignorar o que tiver aqui abaixo e ele vai retornar aqui para o início do loop e vai tentar continuar. Eu vou dar um exemplo simples disso. Eu vou dar uma modificada nesse loop. Eu vou iniciar com 0 aqui o nosso count. E eu vou iniciar o loop já incrementando. Eu vou executar e ele funciona da mesma forma. Porém, eu vou fazer uma checagem aqui. Se o resto da divisão de count por 2 for igual a 0, eu vou dar um console log dizendo count é par. E já vou utilizar a palavra-chave continue. Dessa forma, quando o nosso código bater na palavra-chave, ele não vai executar o que tiver aqui depois disso e vai retornar aqui para cima, para o nosso loop continuar. Então, eu vou por aqui embaixo, não é par. Então, executando o código, a gente tem aqui, funcionando corretamente, 1 não é par, 2 é par, 3 não é par. Mas se eu remover a palavra-chave continue, o que vai acontecer é que o nosso código agora ele não vai voltar automaticamente aqui para cima do loop. Ele vai printar que o número atual é par e ele vai printar também que o número atual não é par. Então isso vai gerar um erro aí de lógica no nosso código. Então isso aqui ficou duplicado, ó. 2 é par, 2 não é par, 3 não é par, 4 é par, 4 não é par. Então, todos os números pares foram printados que são pares, mas também foram printados que não são par. Então, por isso, a palavra-chave continue faz sentido aqui dentro e ela faz com que a lógica do nosso código fique correta. Então, não se esqueçam, quando a instrução for break, o código vai sair do loop e quando a instrução for continue, o código vai voltar aqui para cima do loop e ignorar o que tiver após a instrução continue. Bom, para eu fazer um exemplo um pouco mais prático sobre isso, vamos fazer mais uma vez o nosso prompt, né? Usando o readline aqui, que é o jeito que a gente está fazendo aqui para pegar o input de um usuário do terminal, né? A gente vai precisar fazer uma modificação nesse prompt aqui para ele poder funcionar dentro do nosso while, né? Então, eu preciso que vocês não se preocupem em entender como isso aqui funciona. Futuramente eu vou explicar detalhadamente, né? Mas a gente vai criar aqui uma função. Eu ainda vou explicar como que funcionam as funções, né? Mas basicamente a gente dá um nome para ela aqui e a gente recebe um parâmetro, né? Eu vou chamar de query, que vai ser a pergunta que a gente vai passar para o prompt. E a gente tem que retornar um valor, né? No caso, eu vou estar retornando uma promise, mas não se preocupe em entender isso aqui agora. A gente só precisa retornar aqui esse resultado, né? Então a gente usa o question aqui, passa a nossa query e passa o resolve, né? E agora aqui embaixo eu vou criar uma função que eu vou chamar de main, que vai ser a nossa função principal, e eu defino aqui async, né? Lembrando que tudo isso eu ainda vou explicar futuramente, né? Mas coloca aí só pra gente entender o uso do while, né? E aqui dentro eu vou mostrar uma segunda sintaxe do while que a gente tem para utilizar ele, né?
Eu vou criar aqui uma variável number. Até agora a gente viu o while condição, né? A condição aqui ela tem que ser verdadeira para o nosso bloco ser executado. Dessa forma que eu coloquei aqui, ele vai ser executado infinitamente, né? Porque a condição nunca vai mudar. Mas só para exemplificar mesmo, né? A gente tem aqui o while condição executa o bloco. Mas a gente tem uma outra sintaxe que é executar um bloco primeiro antes de verificar aqui o nosso while, né? Então ele vai executar primeiro e depois ele vai fazer a verificação aqui da condição. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Então eu quero executar aqui um bloco enquanto o nosso número aqui for um none. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui para a nossa resposta e a gente tem que utilizar aqui um await e a gente pode chamar aquela função aqui que a gente criou aqui em cima, né? A gente passa aqui uma pergunta, digite um número qualquer e aqui dentro da nossa variável let aqui em cima, né? Eu vou colocar um number parse int, essa nossa resposta. Então vocês já entenderam como que isso aqui está funcionando, né? A gente primeiro pede para o usuário digitar um número, a gente pega essa resposta dele, tenta transformar em um número, porque toda a resposta do terminal vem numa string, porém se a string não for um número, a gente vai obter aqui um none dentro dessa nossa variável. E aí esse nosso código aqui ele vai continuar dando verdadeiro, porque a função isNone vai checar a nossa variável e vai retornar true. E quando a gente tem true aqui no nosso while, o nosso bloco de código ele continua sendo executado, né? Então eu vou só exibir uma mensagem aqui. Primeiro eu verifico de novo aqui, eu vou verificar de novo aqui se o nosso número é um none. Se ele for, eu vou printar uma mensagem de erro no console, dizendo que o que a pessoa digitou é inválido. Então a gente tem nosso loop aqui, ele vai ficar se repetindo, mas quando ele terminar, quando a condição não for mais atendida, eu quero dar um close aqui nesse prompt. E eu vou só printar aqui o número que a pessoa digitou, né? Então, vamos executar esse código. Se eu digitar um texto, ele vai falar que o número é inválido. Então, ele continua pedindo que eu digite, né? Então, eu posso digitar qualquer coisa aqui que não seja um número e ele vai continuar pedindo que eu digite, né? Até eu digitar um número qualquer, né? Então, quando eu envio aqui, aí sim ele para e executa o resto do código, né? Mas só para vocês entenderem, o nosso while aqui, ele vai travar o nosso código aqui dentro desse bloco. Então, a gente tem as duas sintaxes. A gente pode executar um bloco primeiro e depois fazer a verificação no while, ou a gente só faz o while diretamente aqui, né, e executa o bloco. Mas dessa forma que eu fiz aqui, ele não vai funcionar. Se eu executar esse arquivo, olha o que acontece, ele vai dizer que eu digitei undefined. E por que isso acontece? Quando a gente inicializa uma variável let sem atribuir nenhum valor para ela, o valor padrão dela é undefined. Então o nosso while aqui, ele deu falso, porque undefined não é um none. Então ele simplesmente pulou o nosso while, fechou o prompt e printou isso aqui no console, né? Então por isso que a gente utiliza sintaxes diferentes quando a gente quer fazer as coisas, né? Nesse caso, eu queria executar esse código primeiro para pedir para o usuário digitar no terminal antes de fazer a verificação, né? Então eu ponho o do aqui e faço o while aqui no final. E aí sim o nosso programa funciona perfeitamente, né? E eu digito aqui um número e ele termina aqui o nosso programa. Existem diversos usos para essas estruturas de repetição. Isso aqui foi só uma introdução a elas, né? Futuramente a gente ainda vai mexer com elas bastante aí, mas se for preciso, pode voltar aí e tentar recapitular, mas só para vocês fixarem, a estrutura de repetição, ela vai repetir um código enquanto uma condição for atendida, né? E é assim que a estrutura de repetição while do JavaScript funciona.